Existe uma cultura evangélica muito forte. Eu percebo essa cultura em mim, porque eu vivi ela há muito tempo, mas também na nossa sociedade e nas pessoas que conversam comigo. Muitas pessoas, quando chegam para mim, dizem: "Ah, Felipe, eu acho que Deus tem um propósito para mim, Deus tem um chamado." Sempre que elas falam isso, a explicação que ela dá na sequência sobre o que é esse propósito sempre tem a ver com algo que ela deveria estar fazendo na instituição, ou uma culpa por não estar fazendo algo na instituição. Vejam só 10 elementos que eu associei aqui de pessoas que falam que quando tem um chamado, estão se referindo a eles. A pessoa chega para você e diz assim, vamos supor que seu nome é João. João, eu tenho um propósito de Deus, eu tenho um chamado de Deus. Aí você pergunta para ela, vamos supor que seja a Kátia. Kátia, me diga qual é o chamado que você tem de Deus. Ela pode responder para você aqui, botei umas 10 coisas. Vejam só, a primeira, eu tenho um propósito de cantar no louvor. Deus disse que eu ia gravar um CD, que eu ia ensaiar 3 vezes na semana. Meu propósito é estar lá na frente levando as pessoas à adoração. Então aqui você já viu que tem associado a uma cultura e uma vivência de uma caixa de cimento, né? Segunda coisa, criar e promover todo tipo de evento da igreja. A pessoa tem um propósito. Qual é o seu propósito? Eu vou fazer acampamentos, reunião de senhoras, aquele jantar depois do culto, eu vou fazer os eventos, né, da união missionária, eu quero promover os encontros dos jovens. Então, eu vou ser uma central de entretenimento da igreja, promovendo ali reuniões e tudo. Terceira coisa que a Kátia pode dizer sobre o que é o chamado dela. Ela vai dizer, meu chamado é pregar e ensinar a Bíblia nos departamentos e grupos. Talvez, quem sabe, um dia chegar no auge de qualquer chamado de uma igreja, quer virar o pastor, ter o cajado na mão. Quem sabe Deus não me chama para ser um pastor, o auge daquilo que a gente ambiciona dentro de uma igreja. Né? Isso aqui eu estou forçando um pouco o exagero da ideia para você entender. 4. Eu fui chamado para cuidar de crianças no departamento infantil durante o culto. Deus veio, apareceu para mim no meu quarto, um anjo falou, olha, eis que te digo, hoje eu te comissiono a cuidar de crianças na salinha infantil do culto das 5 horas. Outra pessoa vai dizer, olha, eu estou trabalhando na recepção. Esse é meu propósito, trabalhar na recepção da igreja. O outro recebeu a palavra de um diácono, dizendo, você tem jeito, tem perfil para ser líder de uma célula. Olha, ser líder de uma célula é muito importante. Só as pessoas mais especiais da igreja, só aquelas mais ungidas, podem ser chamadas por Deus para ser líder de uma célula. Fazer campanhas de evangelismo, fazer cantina na igreja, cuidar do som, das mídias sociais, lavar, pintar, varrer, enfeitar de flores, departamento de enfeitar a igreja. Tudo isso, olha, que eu estou falando, não são algo ruim, principalmente se você faz de coração. As instituições existem porque elas têm uma função social, elas reúnem a força de um grupo e potencializam essa força. E às vezes elas são muito benéficas, muito saudáveis, elas produzem coisas maravilhosas na sociedade. Muitas vezes elas só fazem prender as pessoas em clubes sociais, em amarras, em rituais, que muitas vezes são muito mais um tradicionalismo do que uma verdadeira fé sendo praticada. Mas essa não é nosso foco agora, nossa crítica não é essa. Nossa crítica é de que surgiu essa ideia, então, na cultura evangélica, na cultura cristã, de que servir a Deus é sempre voltado a uma instituição, a formulinhas evangélicas, a estruturas, a ministérios, aquele ambiente que você, se você é evangélico há muito tempo, já está acostumado. E nunca se fala muito, ou se fala muito pouco, sobre algo que você possa fazer na sociedade como um todo, como indivíduo completo. E não só aquele indivíduo que passa 1 horinha, 2 horinhas, 5 horinhas na semana na igreja. Por que você começa a pensar, poxa, então eu sirvo a Deus 5 horas da minha vida, na semana, naquela caixa de cimento, fazendo algum ministério, e todas as outras horas da minha vida, como é que ficam? Eu sirvo a quem? A Satanás? Eu sirvo a quem? A mim mesmo?
eu sirvo ao mundo. Se eu só sirvo a Deus nessa caixa de cimento por 1, 2, 3, 4 horas da minha vida, na semana, todas as outras horas eu estou servindo a quem? Ao Satanás? Então você começa, não, peraí, então não é assim. Então, toda a minha vida, ela deve ser encarada como um projeto de Deus. Se Deus colocou projetos, dons, capacidades, habilidades, trabalhos, amigos, família, tudo isso tem a ver com o projeto de Deus na minha vida, porque quando eu estou lá na minha casa, cuidando da minha mulher, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha esposa, do meu marido, da minha mãe doente, de todo mundo, aquilo ali é um projeto de Deus, colocou na minha mão uma responsabilidade, eu tenho que fazer aquilo de coração, como se eu estivesse servindo a Deus. E quer dizer que meu trabalho não tem nada a ver com Cristo? Eu tenho que trabalhar para Satanás, para mim mesmo, só para sustentar, para ganhar um dinheiro, porque esse mundo não presta, nada aqui presta, não tem uma função social, eu não respondo a uma dor que acontece lá fora, minha empresa não soluciona um problema, o meu serviço não traz alívio para ninguém. Não, eu posso olhar a minha vida como um grande propósito, um grande serviço a Deus. Mas as igrejas, mesmo entendendo isso, não se empenham, não se esforçam para deixar essa realidade muito clara para você. Porque é muito cômodo. É muito cômodo receber um fluxo de pessoas querendo servir lá e fazer tudo o que tem que fazer para fazer a roda girar nos ministérios, em todos os lugares, e ao mesmo tempo contar com a ideia de que você está se sentindo culpado por não servir a Deus. E a gente se sente culpado realmente. A gente quer servir a Deus da melhor forma e a gente não está servindo numa igreja e aquilo representar que eu não estou servindo a Deus, isso gera um sentimento de crise. Agora, se eu começo a entender que toda a minha vida é um serviço a Deus, essa culpa vai sendo quebrada e às vezes vai fragilizar aqueles voluntários que estavam indo lá para a igreja servindo por culpa. Isso é um problema que acontece. Mas quando a igreja fica reforçando muito essa ideia que servir é aqui na caixa de cimento, você gera crentes que estão vivendo uma dualidade na cabeça. Eles são meio esquizofrênicos. Eles acham que na casa deles, um diácono, por exemplo, no diácono é aquele que serve o pão, serve a ceia, é sempre colocado aquele que vai servir. Na igreja, ele serve muitas pessoas, serve a ceia, serve todo mundo. Mas em casa, ele não move uma palhinha para ajudar a esposa, para ajudar ninguém. No seu trabalho ele também não é um servo, na sua vida é egoísta, né? Tudo quer saber para ele. Então essa pessoa desassociou de que servir a Deus eu posso servir ali na caixa de cimento, faço ali meu serviço a Deus, e o resto eu posso viver como eu quiser. Se eu tenho um chamado para servir, eu vou servir em todos os lugares da minha vida, seja numa instituição, seja na própria vida. Então essa coisa de separar muito separado acabou gerando essas distorções, tipo, a pessoa vai para a igreja, dá uma oferta a Deus daquilo que ela produziu, daquilo que ela criou na sociedade e acha que pagou o pedágio de Deus. Pronto, eu paguei aqui um valor para a igreja, estou quites com Deus. Agora eu posso pegar o restante do meu dinheiro e viver como eu quiser, gastar como eu quiser, porque esse restante não tem nada a ver com Deus. Se você perceber, essa pessoa separou a vida em duas caixinhas altamente problemáticas. O que eu entrego na igreja é para Deus e o que eu tenho na minha mão é meu. Nessa outra visão que eu estou tentando passar para vocês, você vai entender que tudo que está na sua mão veio de Deus. Tanto a oferta que você dá na igreja, quanto o arroz que você compra no supermercado, você deve comprar como se fosse um mordomo das coisas de Deus, entendendo que Deus te deu uma bênção, que é um valor, é um salário, é uma condição de viver, e essa bênção deve ser administrada em qualquer lugar, como se fosse divina, usada para a obra de Deus, porque a sua casa é reino, as suas amizades é reino, onde você vai levar o Espírito Santo e transformar aquele lugar num pedacinho do reino de Deus. Então agora nós vamos ver um primeiro gráfico. Olha só esse gráfico, vou botar aqui do lado. No centro tem a nossa vida. Essas milhares de setinhas aí, várias setinhas, representam uma área da nossa atuação. Família, trabalho, condomínio, comunidade, amizade, vizinhos, tudo que você tiver na sua vida, você vai colocar numa seta dessa. Todas essas setas são um serviço que Deus botou na sua mão, uma responsabilidade que Deus colocou na sua vida.
E tudo isso é o seu serviço a Deus. Todas as áreas da sua vida, sua ação social, a sua caridade, sua maneira de ajudar no trabalho, né? Aquele tempo que você reserva para dar atenção para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, aquele tempo é um tempo santificado, tudo isso é um serviço a Deus. Então, nesse gráfico, deixa de ser só uma casinha de cimento da instituição e passa a ser agora engloba toda a sua vida, beleza? Entendeu? O que isso traz, num primeiro momento, de libertação para nós? Isso traz o conceito e a verdade de que eu não preciso mais ficar com aquela ansiedade comendo meu coração que dizia, poxa, mas eu não sirvo a Deus. Poxa, mas eu estou em pecado porque eu sirvo no mundo e não sirvo a Deus. Esse tipo de culpa você começa a dissipar com essa visão, porque aquilo que você faz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, você está fazendo para a glória de Deus. Então discursos como, poxa, eu não sirvo a Deus porque não sirvo na igreja, ou que diz assim, o que Deus quer que eu faça? Poxa, se você tem todas essas rodas da vida para trabalhar, você percebe que Deus quer que você faça tudo isso. Então acaba aquela dúvida de dizer, eu não sei qual o propósito que Deus me chamou. Um propósito geral é cuidar de todas as coisas que Deus colocou na sua mão. Você vai pensar, será que tenho negado o meu chamado? Eu nem sei qual é o meu chamado. Então esse tipo de discurso cai por terra quando você percebe que todas as responsabilidades que estão na sua mão são coisas que Deus colocou para você gerir. São seus propósitos, são seus chamados. Olha, aquele verso que eu citei decorado é 1 Coríntios 10, 31, que diz, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O outro alívio que você vai sentir, não só aquela vai parar com aquela ansiedade de ficar dizendo, meu Deus, qual é o meu propósito? Será que eu tenho negado o meu propósito? Outro alívio que você vai sentir é a ideia de que, se Deus, eu estou aqui vivendo um propósito geral, tudo aquilo que Ele colocou na minha mão. Se Deus não me revelou claramente nada para me fazer de forma específica, então a ordem de Deus para mim é, continue fazendo aquilo que eu coloquei na sua mão. Continue amando seus filhos, amando a sua esposa, cuidando do seu casamento, cuidando da sua igreja, cuidando da sua comunidade, se edificando, crescendo, estudando no seu trabalho, servindo bem na sociedade, resolvendo as necessidades que estão próximas a você, porque isso é o que tem chegado à sua mão, esse é o propósito que eu tenho para você. Faça isso como um verdadeiro filho de Deus faria, como um representante de Cristo nessa terra, com honestidade, com dedicação, com diligência, sendo sal e luz, levando o amor, a paz, sendo um instrumento do reino aonde você for. Mas eu não sei onde eu devo servir. Sirva aonde você está, fazendo as coisas que vierem à sua mão. E continue lembrando disso. Se Deus não te disse para fazer nada específico, é porque aquilo que você tem feito já é o propósito que Ele tem para você, já é a sua responsabilidade como administrador do reino. Agora, a gente tem que ver que a Bíblia trata muito de um outro tipo de propósito, outro tipo de chamado. É aquele que é específico, onde Deus parece que Ele vai com uma pinçazinha ali, vai e pega uma pessoa do meio do seu cotidiano, da sua vivência, do seu trabalho, puxa esse indivíduo e diz, cidadão, eu tenho algo para você, algo relevante, algo importante, e eu quero que você saia de onde você está e vá para um lugar que eu vou te mostrar e vai lá resolver uma necessidade e fazer uma grande obra. Muitas vezes, porque a gente tem essa experiência muito forte na Bíblia, a gente também internaliza esse conceito de que, olha, apesar de todas as coisas que Deus me colocou na mão para realizar e para resolver, eu creio que pode sim existir um chamado específico de Deus para mim, algo individual, que só eu, que Ele falou só comigo, e Ele tem algo para me fazer específico numa localidade, Ele tem me capacitado
com dons, talentos, visões, para que eu possa agir nesse lugar da melhor forma possível, transformando realidades. Vamos ler Atos 13, no verso 1, que diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Você percebe que na igreja tinha um grupo orando, entre eles Paulo e Barnabé. E nesse grupo de pessoas, importantes, pastores, mestres, profetas, estavam ali pessoas relevantes no meio da igreja. No meio da oração, no meio do jejum, no meio daquela busca toda, o Espírito Santo se manifestou e chamou eles para uma obra específica. Paulo não já tinha várias responsabilidades? Tinha. Barnabé não tinha várias responsabilidades de Deus? Todos eles já não estavam cuidando das coisas que Deus tinha colocado na sua mão? Sim, mas Deus disse, nesse momento, eu estou tirando você da sua realidade e te dando um propósito que vai focar suas energias numa direção específica. Eu vou te enviar para um lugar que tem uma grande necessidade, em qual eu vou transformar você na resposta de Deus, na minha resposta para essa localidade. Então, o chamado é uma intervenção na sua história, na sua rotina, lhe retirando dessa rotina, lhe dando uma nova direção para que você foque as suas energias nessa nova direção e possa realizar um grande projeto de Deus em transformar uma realidade. Muita gente tem uma expectativa por esse tipo de chamado, uma expectativa de que vai viver, ou vai presenciar, ou vai ser chamado em algum momento na vida, porque esse tipo de chamado traz junto com ele uma ideia de que você está ganhando um sentido de existência. Muitas vezes as pessoas percebem a sua rotina de forma a não dar muitas graças a Deus por ela, não sentem algo especial na sua rotina, não santificam a sua rotina de uma forma muito grande, e quando recebem uma missão específica, elas começam a sentir que elas tiveram esse propósito a vida toda. É como se a sua vida começasse a ser destravada. É como se a sua história começasse a andar novamente. Ela estava ali num período de espera, esperando que algo acontecesse. Aí, de repente, Deus, com esse chamado, quando tira ela dessa rotina, o sentimento dela de que agora eu vou fazer tudo aquilo que Deus estava me preparando desde sempre. Agora eu vou viver o bom de Deus que Deus queria que eu realizasse. Então, esse tipo de chamado tem muita expectativa porque ele traz essa ideia de que eu vou me sentir pleno, eu vou me sentir realizado, vai ser o começo de uma nova história, grandes coisas vão acontecer, o poder de Deus vai se manifestar nessa caminhada. Bom, junto com essa visão de um chamado específico, eu percebi ao longo da minha vida ensinando sobre isso, inclusive tem um estudo aqui no YouTube meu, falando sobre o chamado de Deus, o Espírito Santo, dons e talentos. Depois procura lá, vou botar aqui algumas imagens que você pode procurar, que tratam muito sobre isso, sobre capacitações, chamados, onde é e tudo. Mas eu já ensinei muito sobre isso. E por ter ensinado muito sobre isso, eu percebi mais ou menos quais são as perguntas das pessoas sobre tudo isso. Como você pode descobrir esse chamado? De que forma isso vai se realizar na sua vida? Como isso pode acontecer? Se existe pré-requisito para isso? Um bocado de coisa. Eu reuni aqui 10 perguntas que vão tentar trabalhar vários setores daquilo que pode estar no seu coração aí nesse momento. Porque pode ser que você tenha muita dúvida agora. Pode ser que você esteja assim, poxa, eu queria um conteúdo que realmente me desse assim uma compreensão sobre isso mais profunda, em que eu pudesse, ao sair desse conteúdo, sair assim com as minhas dúvidas resolvidas, com alguns questionamentos direcionados e podendo fazer uma autorreflexão agora sozinho para descobrir realmente o que eu devo fazer. E para isso, eu trouxe aqui inicialmente 10 perguntas que eu acho que elas vão moldar a sua mentalidade sobre isso. Vamos para a primeira pergunta? Tá com o seu caderninho aí anotando? Veja só a primeira pergunta. Diz assim, ó. A pergunta é como se fosse você falando, certo? Certo? Olha só. Eu entendi
como se fosse você falando, a primeira pergunta. Eu entendi que sirvo a Deus em várias áreas da minha vida, mas eu sinto que deveria ter algo mais direcionado e específico para eu fazer. No entanto, eu não sei. Deus não me revelou ainda o que eu devo fazer. Eu vou repetir só para você conseguir anotar direitinho. Primeira pergunta é a seguinte. Eu estou falando agora como se fosse você falando. Eu entendi que sirvo a Deus em várias áreas da minha vida. Foi a primeira parte do nosso ensino. Mas eu sinto que deveria ter algo mais direcionado, algo específico para fazer. Eu sempre senti no coração que Deus queria que eu fizesse algo. Beleza. No entanto, Deus não me disse, não me revelou. Mas eu queria alguma coisa, algum caminho para me ver se eu consigo descobrir isso aí. Olha, se Deus não te revelou nada, e ainda assim você quer buscar algo específico para fazer, quer sair um pouco da sua rotina, das coisas que você administra, quer algo mais direcionado, e ainda assim não conseguiu sentir nada de Deus, minha dica para você é: a gente não precisa criar grandes chamadas ou grandes revelações ou ficar procurando grandes coisas para fazer algo para Deus específico. Porque se você abrir seus olhos um pouquinho e olhar à sua volta, você vai perceber muitas necessidades. Necessidades que você poderia ser uma solução. Tem tanta gente carente, tanta gente precisando de um ensino, tanta gente precisando de uma ajuda, tanta gente precisando de um braço amigo, de uma força, de uma visão, de um coração, tanta gente precisando ser consolada, orfanatos, ONGs, né, comunidades. Existe necessidade nessa vida. Ou você acha que você olha para o Brasil, você olha para a sua cidade e não vê necessidade nenhuma? Não é possível. Se você olhar o mundo lá fora, você vai perceber há muitos samaritanos caídos pelo caminho. E as pessoas vão dizer: quem é meu próximo que eu devo amar? É esses samaritanos caídos pelo caminho. Eu não estou falando só de pessoas em situação, né, financeira ou pessoal, psicológica na rua, não. Estou falando de tudo. Inclusive, você tem um amigo no trabalho que está tendo uma dificuldade grande, você podia ser um mentor para ele. Por que não? Assuma esse trabalho, está vendo que a pessoa precisa. Tem uma pessoa, de repente, que você quer adotar um filho, você não teve filhos, mas quer ter um chamado de ser um pai, uma mãe, por que não se envolver, não adotar uma criança? Não há necessidade na vida, no mundo? Então, há muitas necessidades à sua volta. Se Deus não te revelou uma específica, não quer dizer que não haja coisas para você fazer e se dedicar e colocar seu coração. Basta abrir os olhos. Na mensagem passada, eu falei de um amigo meu, Luiz Vargas, aquele que tinha a churrascaria, que ele ficou com medo, aí ficou preocupado, e aquele medo deixou ele meio confuso, e ele tinha, sabe, muita capacidade de resolver os problemas na vida dele, mas o medo afetou a cabeça dele, e depois eu conversei com ele, e ele começou a confiar em Deus, e foi maravilhosamente bem, resolveu tudo. Lembra da mensagem passada? Vou contar outra história dele, que ele tinha umas histórias maravilhosas. Um dia eu descobri que esse cidadão, ele construiu uma igreja numa cidadezinha lá, eu nem lembro onde é, mas é lá para o sul, lá para a região lá embaixo. Ele um dia estava passando nessa cidade e viu uns menininhos assim, jogando bola, solto na rua. Uma cidade pequena, aquela cidade de 7 mil habitantes, 10 mil habitantes, pequena, cidade pequena. Sabe quando você passa assim pela rua, aí passa por uma cidade pequena que você diz: Deus me livre de morar aqui, tão pequena, não, vou passar por aqui, nem vou lembrar mais que ela existe. Pois é, ele passou, mas ele não conseguiu ignorar a cidade. Quando ele estava vendo as crianças ali brincando, ele sentiu no coração de Deus, assim, de que aquelas crianças deveriam ter algo para fazer, ter um ensino, ter um lugar para se reunir. E aquela localidade, ele não viu nenhuma igreja que pudesse fazer esse papel de ensinar a tocar um violão, de fazer alguma coisa assim. Aí sabe o que ele fez? Ele falou: rapaz, eu tenho condição de comprar um terreno aqui, de botar uma igreja, de botar um pastor e fazer essa comunidade aqui começar a não cair, sabe, trabalhar essas crianças para não caírem nas drogas, não fazerem nada de errado. E ele foi e fez esse trabalho, construiu uma igreja e sustentou essa igreja por muitos anos, fazendo um trabalho lá com as crianças nessa cidade pequenininha. Amigo, se você olhar para o seu lado, vai ter muita necessidade. O que você pode fazer? Faça. Você não precisa de um anjo descendo do céu para que isso aconteça. Beleza? Agora, eu quero com isso
antes de continuar para a segunda pergunta, dar 2 cuidados para você que você tem que ter, certo? Primeiro cuidado. Não tente pôr na boca de Deus palavras que ele não disse, porque nessa hora muita gente vai começar a usar os desejos do coração como se fosse o que Deus disse. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu tive um sonho que eu ia ser o cantor de multidões. Foi Deus falando comigo, Deus me deu um chamado. Às vezes não é chamado, é só você que sempre quis cantar e está em cima do palco e está começando a dizer que foi Deus que mandou para ninguém dizer o contrário. Então cuidado para não ficar botando na boca de Deus coisa que Deus não disse. É bom vigiar, né? Segunda coisa, saiba que no dia que Deus quiser falar com você claramente, ele vai falar. Se você também quiser acalmar a ansiedade um pouco, esperar mais um pouco, para que Deus possa realmente dar uma direção clara para você, então não há problema nenhum. Porque quando a pessoa fica assim, Deus está querendo falar comigo, eu não sei o que é. Eu geralmente digo para essa pessoa, eu acho que Deus não está falando nada. Porque quando Deus quer falar, o monte treme, a gente se arrepia todinho, a gente acorda no meio da noite, não consegue mais dormir, é um negócio forte. Então, se Deus não falou também, tu quiser acalmar o coração, fica na paz, descansa. Segunda pergunta, vou falar aqui como se fosse você falando comigo, lembra? Olha, mas, que você está argumentando comigo, mas independente dessas necessidades que estão à nossa volta, como se fosse aquelas necessidades que o Luiz viu, que construiu aquela igreja, que eu possa enxergar no meu ambiente, na minha realidade, independente dessas necessidades gerais, que todo mundo enxerga, que eu poderia me envolver, independente disso que você acabou de falar, será que não existe um processo que eu possa fazer em que Deus me revelaria uma direção específica? Porque eu não quero errar. Eu não quero me envolver num negócio e depois desistir, achando que era aquilo que era para me fazer, mas aí eu descobri depois que não é. Então, não tem assim um processo espiritual que eu faça que possa me revelar mais especialmente se aquilo é de Deus mesmo para me fazer? Bom, aí você vai ver que nesse texto que a gente leu lá de Antioquia, que o pessoal estava orando e o Espírito Santo revelou, é isso. Se você quer uma resposta de Deus, a melhor maneira de você conseguir essa resposta é jejuando, orando, adorando, buscando a Deus, porque no meio dos louvores Deus habita. No meio das orações Deus fala. No meio dos jejuns você consegue se concentrar melhor naquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Você quer receber uma palavra mais direcionada, uma palavra mais específica, quer ter confirmação? Então, ore, meu amigo. Ore para que Deus te revele, ore para que Deus te dê discernimento, ore para que Deus te dê sabedoria, que Deus mande sinais, que Deus confirme a palavra no seu coração. E a outra forma, outro processo que você pode fazer para descobrir um chamado específico é olhar para si mesmo, fazer um autoconhecimento. Porque quando a gente olha a nossa história, ela conta alguma coisa. Desde que você era pequeno, vamos supor que você sempre foi agredido pelo seu pai. E você conseguiu sobreviver, foi restaurado, entendeu o que acontecia sobre isso e se encheu de ensinamentos sobre isso. Talvez essa história que você teve esteja dizendo para você que talvez você seja uma pessoa que pode ajudar outras pessoas que foram machucadas por familiares, por família que foram agredidas, porque você entende essa dor e você construiu um conhecimento em cima dessa dor e pode ajudar outras pessoas a saírem dessa realidade, montando grupos de apoio, se envolvendo em grupos de apoio. Então, se você olhar a sua história, ela dá dicas daquilo que pode ser um chamado específico na sua vida. Olhe as suas habilidades, olhe o que você sabe fazer, olhe aquilo que você é bom. Deus te deu essas habilidades. Olhe os dons espirituais que estão se manifestando em você. Poxa, se toda vez que você vai orar, você sente de Deus uma unção, um poder, e toda vez que você ora por alguém, aquela pessoa é transformada, é mexida, quem sabe você não tem um ministério de orar pelas pessoas, de trazer uma palavra de consolo, de ser um travesseiro macio para elas chegarem e você acomodar elas e dar uma palavra e fazer a fé delas serem renovadas. Um ministério de renovação de esperança.
Pode ser. Por quê? Porque você percebeu um dom no seu coração. Então, uma auto-investigação também pode trazer para vocês grandes pistas do que é um chamado específico na sua vida. Agora, terceira pergunta que você pode fazer para mim. Lembra que quando eu ler essa pergunta, eu estou falando como se fosse você falando comigo. É uma conversa que eu estou tendo com você e você está fazendo essa pergunta para mim agora. Ó, terceira pergunta. Já vivi um chamado durante a vida, mas hoje já não faz mais sentido. As necessidades mudaram ou esse chamado já não aquece mais meu coração. Será que Deus me concederia outra missão? Ou se cada pessoa só tem uma missão na vida? Será que eu posso ter mais de um chamado na vida? Eu passei 10 anos da minha vida fazendo algo. Será que hoje aquilo já não faz mais sentido para mim? Será que hoje não teria algo diferente de Deus para mim? Deus pode me chamar para outra coisa? Ou eu tenho que começar numa coisa e morrer naquela coisa? Bom, aí nesse texto também que a gente leu, você percebeu, olha só, vou até ler com você o primeiro verso para você entender aqui, ó. Diz assim, ó: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Veja que as atividades que aquele pessoal fazia na igreja já tinham funções estabelecidas. Pessoas que vão ensinar a Bíblia, pessoas que vão profetizar. Paulo era o pastor da igreja, Barnabé era uma pessoa tipo um diácono, um presbítero, uma pessoa, um líder lá dentro. Então, você percebe, um presidente da igreja, né, o Barnabé, foi ele que trouxe o pastor, que era o Paulo, né, o presidente da igreja, Barnabé. Todos eles já tinham funções. Então, eles tinham um ciclo de vida que fazia uma atividade para Deus já realizada. Eu posso ser o pastor de uma igreja de Antioquia por 10 anos da minha vida, e aquilo eu vou fazer um trabalho de Deus ali. Mas pode ser que naquele 10º ano, Deus fale algo no meu coração e me leve para outro lugar e eu comece um novo ciclo de chamado, uma nova missão. Igual eles fizeram, eles estavam todos ali trabalhando naquela missão, mas daquele dia em diante foram chamados para uma nova realidade. Então, amigo, pode ser que você passou anos na sua vida, tem até títulos, profetas, mestres, presidente de igreja, diáconos, tem até uma profissão, é um marceneiro, é um advogado, é um dentista, mas pode ser que no meio ali do dente que você está extraindo, Deus coloque uma sementinha no seu coração dizendo, eu estou te chamando para uma outra coisa, e você foi muito importante por Deus, foi usado como dentista a vida toda, mas hoje ele tem outro propósito para você e isso é normal, não há problema nenhum quanto a isso. Então, se Deus pode ter um novo chamado para você, sendo que você já viveu muito tempo da sua vida, claro que pode. Deus pode fazer o que ele quiser e Deus vai. Se você serviu bem a Deus, ele vai te usar mais vezes. Deus, quem está trabalhando e é bom, a gente chama de novo. Quarta pergunta. Olha, quando um chamado específico vai acontecer comigo? Há pessoas que estão ansiosas pelo momento. É hoje? É amanhã? É depois? Bom, tem 3 momentos na Bíblia que eu queria trabalhar com vocês. O primeiro foi quando Eliseu foi chamado. Eliseu estava ali, ó, cuidando dos bois dele, na fazenda dele. Teve um dia que Elias apareceu e disse assim, Eliseu, vem comigo, a gente vai fazer uma obra maravilhosa. Naquele mesmo dia, ele queimou os bois, deu tchau para seu pai e seguiu Elias. O que eu aprendi ali? Que o chamado pode ser a qualquer momento. E às vezes vai provocar uma transformação no dia que você foi chamado. Então, pode ser que hoje você durma tranquilo e acorde amanhã com um chamado de Deus. Pode ser que seja algo imediato. Pode ser que você esteja nessa palavra ouvindo e já sentindo algo no seu coração. Pode ser agora. Já pensou? Tem alguém aí sentindo um chamado de Deus agora? Receba em nome de Jesus. Por outro lado, você vai perceber histórias na Bíblia como Moisés, que demorou 80 anos para ser chamado por Deus. Fez umas coisas que não devia, foi para o deserto, ficou 40 anos cuidando de cabra. Quando estava com 80 anos de idade, a sarçazinha acendeu e disse, Moisés, eu quero que você vá para o Egito libertar o povo de lá. Pode ser que você vai passar seus 30, seus 40, seus 50 anos e não vai ter um chamado específico. Vai cuidando das coisas que Deus colocou na sua mão. E pode ser que com 55, com 60, Deus diga, minha irmã, meu irmão,
tem um projeto para você. Pode ser que demore. A outra coisa que você vai ver na Bíblia é que às vezes Deus revela um chamado, mas ele não realiza o chamado na hora que ele chama. Ou seja, ele vai acontecer no momento da sua vida, o chamado, por exemplo, você está com 20 anos de idade. Aí Deus vai dizer para você, olha, eu tenho para você que você vai mudar de cidade, de país e vai fazer uma obra lá no Canadá. Beleza, com 20 anos de idade você recebeu esse chamado. Mas não aconteceu, passou 10 anos, passou 12 anos, com 35 anos a sua vida se encaminhou para isso se realizar e você viajou para o Canadá com 35 anos de idade. Porque às vezes nem sempre quando Deus chama é a época que ele realiza. Você lembra do Davi? Davi era um rapaz bem novinho, franzino, foi ungido rei de Israel. Mas só 16, 20 anos depois que ele assumiu o reinado. Então, às vezes Deus chama num momento, mas ele só realiza muito tempo depois. Você lembra que Paulo, quando teve aquela visão de Jesus na estrada de Damasco, que ficou cego, recebeu ali uma palavra dizendo que ele tinha uma missão para pregar para os gentios, para os reis, para as nações? Ele não saiu no dia seguinte em viagens missionárias. Esse trabalho aqui, que vai começar em Atos 13, desse chamado para ele sair em missões, acontece quase que 14 anos depois daquela queda que ele levou em Damasco, no caminho de Damasco. Então, o que você percebe? Você é chamado num dia, mas às vezes passa 14 anos para isso se realizar. Bacana? Então, primeiro, pode ser hoje você já sair fazendo, pode demorar 80 anos, pode acontecer de Deus te chamar hoje, mas só se realizar daqui a 10 ou 15 anos. E isso nos traz a quinta pergunta, que é diretamente associada a essa terceira colocação aí do chamado que demora. Diz assim: sim, Felipe, presta atenção, é como se fosse você falando. Sim, Felipe, acho que esse é o meu caso. Eu descobri o seu caso agora. Recebi algumas orientações sobre o que Deus queria que eu fizesse, mas passou muito tempo e ainda nada. Por que alguns propósitos demoram tanto para virar realidade? Então você está dizendo, fui eu com 25 anos, recebi de uma reveladora uma palavra, tive um sonho, Deus falou comigo, Deus me deu uma visão, mas já passou muito tempo e não realizou. Por que isso acontece? Às vezes Deus dá uma visão numa idade e demorar tanto tempo para acontecer. Amigo, às vezes quando Deus chama a gente não está pronto. Mas Ele chama para que a gente vá trabalhando na nossa vida os caminhos para que lá na frente a gente assuma aquela responsabilidade. Então, o chamado às vezes é como se fosse uma planta baixa de Deus, de um grande projeto que você vai realizar com Ele. Então chega assim um empresário, tem os recursos financeiros, para um engenheiro e diz, olha, está aqui o dinheiro e tem essa planta baixa aqui para a gente construir um prédio. E o engenheiro vai dizer, pois então me dê esse dinheiro, me dê esse recurso, que eu vou começar a comprar o material, comprar o terreno, fazer tudo para botar esse prédio em pé. Daqui 5, 6, 7 anos o prédio está lá em pé. Vão vender, vão financiar, vão fazer tudo. Mas foi uma planta baixa, um projeto no momento. E lá, 5 anos depois, virou um projeto realizado. Quando Deus faz um chamado para você, ou te dá um propósito específico no momento da sua vida, às vezes esse prédio ainda não vai estar em pé. Mas é o seu papel começar a focar suas energias para transformar aquele projeto em realidade. Então vamos supor que Deus te chamou para ser um médico. E você hoje é um estudante. O que você vai fazer durante todos esses anos? Você vai dormir hoje e acordar um médico amanhã? Não. O que você vai fazer? Você vai ter que estudar para passar no vestibular, no Enem, depois você vai ter que fazer a faculdade todinha, depois você vai ter que fazer uma residência. Lá daqui a 10 anos você virou um médico. Mas se você não soubesse o que você queria ser lá atrás, você ia virar médico depois de 10 anos? Não. Foi preciso um chamado de Deus lá atrás para direcionar todas as suas energias para construir esse poderoso guerreiro. Então, quando Deus nos chama lá atrás, Ele quer que a gente faça uma série de focos, de energias, de trabalho, de caminhos, para que lá na frente a gente se torne aquele homem da promessa, aquela mulher da promessa. Então vem a sexta pergunta.
Diante dessa afirmação de que você às vezes vai passar um tempo focando e se preparando para um chamado de Deus específico que Ele te deu, talvez você me questione agora a seguinte pergunta, que diz assim, olha, durante esse período de preparação e crescimento, onde Deus me chama e onde Deus realiza promessas, às vezes 5 anos, 10 anos, esse tempo de preparação e crescimento, como conciliar meus diversos compromissos da vida atual, meus propósitos gerais, minha família, meus amigos, minha igreja, minhas responsabilidades, né? Eu cuido da minha mãe, várias coisas, com o surgimento desse foco, de uma convocação, de uma direção de Deus. Então, Deus estabeleceu um foco, você vai focar nisso daqui. Mas acontece que a sua vida é cheia de coisa, a sua vida é cheia de coisa. Como, então, eu vou começar a focar numa coisa se eu tenho várias responsabilidades? Olha só. Se você fizer isso, olha só esse gráfico. Você vai perceber que há uma subida aqui quando você foca algo, a sua energia é colocada numa direção. E aí pode ser que você focou demais, essa direção cresceu e várias áreas da sua vida ficaram pelo caminho. Porque existem pessoas que quando você diz assim, olha, o seu foco é trabalhar alimentação natural para resolver o problema de pessoas complicadas nessa vida com alimentação. Beleza, você agora é ser o homem da alimentação natural, trazendo saúde para a população da sua cidade. Nem sei se isso tem, mas vamos supor que tenha. Vamos supor que é isso. De repente, você pegou esse chamado e disse, agora eu vou estudar sobre isso, agora eu vou viver isso, eu vou sair do meu emprego, eu vou abandonar tudo que eu faço, vou transformar minha casa numa fábrica, e você bota todos os pés pelas mãos. Pode ser que você vai prejudicar a sua família, que é um projeto de Deus. Você vai prejudicar as suas finanças, que é um projeto de Deus. Você vai ficar sem o que comer, você vai ficar sem como viver, você vai botar tudo a perder, porque foi inconsequente e botou toda a sua energia numa setinha e deixou todas as outras para trás. Será que Deus quer que você faça algo tão focado e destrua todo o resto da sua vida? Eu acredito que não. Então, qual seria o gráfico ideal? O gráfico ideal vai trabalhar de que todas essas setas da sua vida durante esse tempo de preparação, elas vão se reunir ou se reorientar para seguir na direção desse mesmo foco. Olha só como é o próximo gráfico. Então, essas setas que poderiam estar caindo aqui porque você não deu atenção, na verdade devem ser trabalhadas para elas começarem a crescer, a se desenvolver na direção do mesmo foco. Então, esse tempo de preparação também é um tempo de preparar sua vida para esse projeto. Preparar sua família, preparar suas finanças, preparar sua rede de sustentação, preparar sua igreja, preparar seu ambiente. Como você vai se organizar para que toda a sua vida caminhe junto diante desse propósito? Eu, muitas vezes, quando trabalhei lá na publicidade, precisei que minha família entendesse esse projeto porque eu trabalhava em casa. Então, minha família precisou entender como me deixar confortável em casa para me trabalhar. Quando eu virei pastor, minha família teve que se readaptar a esse universo eclesiástico também. Mas eu não fiz isso da noite para o dia, nem obriguei todo mundo a viver isso da noite para o dia. Precisou de um tempo de adaptação, de conversa, para que tudo se organizasse, inclusive na área financeira. Como eu vou viver sendo pastor? Eu vou deixar de ganhar um salário X para ganhar um salário bem menor? Como é que eu vou fazer com as minhas contas? Como eu posso organizar minha vida para isso funcionar? Então, eu demorei 6, 7, 8 anos da minha vida para organizar isso. E de tal forma, talvez você precise desse tempo na sua vida para que o chamado vire realidade. Não é porque Deus só pode fazer daqui a 10 anos, mas é porque você precisa desse tempo para organizar a sua vida. Vamos para a 7ª pergunta? Diz assim, então Felipe, se vai demorar, mas eu queria muito que acontecesse, como lidar com essa ansiedade, essa aflição da espera pelo que me foi revelado? Às vezes sofrendo, né? Tipo, Davi, você vai ver vários salmos onde ele está sendo perseguido por Saul, ele está em aflição, ele está em angústia, ele está chorando. Paulo às vezes vai viver um ostracismo, um silêncio, uma chateação. Ele não é mais um perseguidor da igreja, mas ninguém mais aceita ele. Ele vai viver um isolamento lá na Arábia. Então, as pessoas vão viver uma certa sofrimento mesmo. Assim, eu queria viver aquilo, mas não estou vivendo. Vai ter que lidar com essa ansiedade de uma certa forma. Uma coisa que você deve evitar fazer é não fazer que nem Abraão, que a promessa estava demorando,
Aí ele quis dar uma ajuda para Deus e fez um filho com a serva da Sara, que foi aquele Ismael que nasceu, e foi uma complicação depois para lidar com aquele filho que nasceu, e aí depois a Sara ficou grávida, ficou 2 meninos de mãe diferente, confusão grande, foi uma confusão, vê lá no Gênesis. Por quê? Porque Abraão não soube esperar a promessa, quis decidir por Deus, quis fazer do jeito dele e lascou tudo. Às vezes quando demorar, quando as coisas não acontecerem como você esperou, cuidado para não tomar decisão que não devia estar tomando. Um outro conselho sobre isso é que fique preparado. Às vezes você não sabe quando a bola vai cair no seu pé. Esse tempo, às vezes, é um tempo onde a bola está ali, fazendo uma jogada lá acolá. Aí o fulano jogou uma bola para o ciclano, agora o fulano jogou a bola para o ciclano. Você está aqui. Mesmo que você fique se estribuchando, a bola não está contigo. Você tem que ficar quieto. A bola, só se preparar. Ficar ali atento para quando a bola vier para o teu pé. Mas você não tá com a bola, não adianta chutar pro gol, a bola não tá contigo. Aí tá lá o fulano passando pra ciclano, lá chutou, lá vem a bola. Você se prepara, quando a bola chegar no teu pé, aí você faz sua jogada e faz o gol. Então, esteja preparado para quando a bola vier no teu pé, você fazer o gol. Não fique dormindo no ponto, beleza? 8. Às vezes, aqui é você falando de novo, né? A minha dúvida é sobre um local específico. Onde eu devo realizar o meu chamado? Como será o ambiente? Como serão as pessoas? Em que cidade será? Como será a rotina? Que tipo de cultura eu vou encontrar? Às vezes a pessoa tem ansiedade, vai andando de ônibus, está andando de ônibus, está aqui, encostando a cabeça no vidro. Aqui, ó, dormindo aqui, ó. Aí fica olhando as lojas passando, as igrejas passando, fica olhando os bairros e fica pensando, será que é aqui, Deus, que você vai me usar? Será que é nesse lugar? Será que é nessa região? Onde é, Deus, que você vai me usar? Uma das coisas que eu gostaria que você pensasse nessa questão do chamado específico, que sim, às vezes Deus tem um lugar específico para você. Ele vai mandar você para uma cidade específica, num local específico, numa igreja específica, num colégio específico. Vai ter um lugar específico para você. Mas às vezes a gente fantasia que esse lugar vai ser um lugar muito especial, um paraíso, um lugar lindo. Vai ser uma igreja com muita gente cantando, que se você for mexer com louvor, vamos supor, vai ser uma igreja com milhares de pessoas cantando e você vai chegar lá e vai fazer um trabalho maravilhoso de coral com aquelas pessoas. Você vai chegar no colégio com alunos maravilhosos querendo te escutar, com a sala de aula toda preparada. E a verdade é que, por que Deus está te chamando se o local que você vai já é todo pronto, já todo preparado, já tem tudo lá para todo mundo, já está tudo resolvido? Então não precisava te chamar, o pessoal de lá mesmo já resolvia. Geralmente, quando Deus nos chama para algo, é porque Ele está mandando a gente para uma zona de guerra. Um lugar que está cheio de necessidade, cheio de dificuldade, falta gente, falta líder, falta braço, falta tudo, falta dinheiro, falta recurso. Por que Ele está enviando você para algum lugar? Porque lá precisa de gente, precisa de mão, precisa de esforço, precisa de suor. Então uma coisa que eu posso te dizer sobre o lugar que Deus vai te enviar é de que é um lugar com muitas dificuldades e muitas necessidades. E de que você está sendo enviado para lá para resolver essas coisas. Por isso, meu amigo, arregace as mangas, porque não vai ser um lugar lindo, não. Porque lugar lindo já está cheio de gente fazendo, certo? Lugar lindo está cheio de gente lá lutando pelo microfone. Está cheio de gente já lutando por aquele mercado. O mercado já está saturado, lugar lindo. Você vai ser, às vezes, enviado para um lugar onde as pessoas vão ter dificuldade. E você vai ter dificuldade de fazer o primeiro ano. Mas resista. Confie em Deus. Exerça a sua fé. Vai plantando que nem Paulo plantou. Uma igrejinha em cada cidade. Às vezes sendo preso, às vezes sofrendo naufrágio, às vezes sendo apedrejado. Mas no final ele cumpriu a obra, né? Cumpriu a carreira, guardou a fé. Combati o bom combate. Tá me escutando ainda? Tá comigo ainda? Não foi embora desse vídeo? Você é raiz mesmo, né? Deus abençoe você. 9. A nona pergunta que você vai fazer para mim agora é a seguinte. Existe um pré-requisito pessoal ou espiritual para um chamado? Para que eu possa ser chamado por Deus, eu tenho que
eu tenho que ter algo assim específico, algo que eu tenho que fazer para me habilitar para esse chamado? Eu queria agora ler com vocês uma passagem muito bonita de Amós, no capítulo 7, no verso 14, que diz assim: Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Quando uma pessoa é chamada na Bíblia, muitas vezes ela não tem títulos pomposos, não são reconhecidas já como alguém de destaque naquela posição. Às vezes são como Amós, pessoas que colhiam figos, estavam ali na agricultura, fazendo o que ele tinha que fazer lá, não era filho de profeta, não estava lá no templo, não escrevia nada de profecia. Deus usou o cara sem ter nenhum pré-requisito. Você vai ver que Moisés era um criador de ovelhas quando foi chamado. Davi era um músico que cuidava de rebanhos. Eliseu era um agricultor. Neemias era copeiro do rei. Pedro era um pescador. Mateus era um cobrador de impostos. Amigo, qual é o pré-requisito que você tem para ser chamado? Rapaz, às vezes você vai estar lá de novo como dentista e Deus vai te chamar no meio da sua extração de dente. Às vezes você está lá como dona de casa e Deus vai falar contigo naquele momento que você estiver atuando lá. Às vezes você é uma gestora de eventos e lá no meio daquele evento que você estiver com os cabelos para cima, colhendo seus figos, Deus vai dizer: eu tenho uma obra para você, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. Você vai dizer: mas eu nunca lidei com isso, eu não tenho um pré-requisito para isso. Mas é assim. Deus chama pessoas comuns no meio das suas vidas e faz um rebuliço. Veja só o que diz 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Pouco eram de nobre nascimento. Então, existe um pré-requisito para Deus te chamar? Eu acho que não. Deus pode te chamar hoje, como você está hoje. E se você precisa mudar alguma coisa, vai ser fazendo a obra que você vai ser transformado. Vai ser durante o processo que Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Finalmente, nossa 10ª pergunta. Vai dizer assim, lembra que eu estou aqui num diálogo com você, agora é a vez que você está me perguntando. Vai dizer assim: como fazer se a minha carreira atual, não é o meu chamado e que eu me sinto muito desmotivado fazendo a minha carreira atual? Eu sinto que estou perdendo o meu tempo de vida. Eu não vejo propósito no que eu faço. As coisas que eu faço é só para me sustentar. Eu falo muito aquela palavra de Jesus no meu coração: nem só de pão viverá o homem. Sabe por quê? Porque eu vivo trabalhando só para conseguir pão. Mas eu queria ter algo que me preenchesse o coração, me desse sentido de existência. Eu estou vivendo uma vida que eu não gosto. Eu estou vivendo um trabalho que não me traz prazer. Eu estou vivendo uma rotina que não me traz alegria. Eu queria que Deus me levasse para algo que eu pudesse me sentir assim, no centro da vontade dele, vibrante, cheio de alegria, energizado, motivado. Como é que eu faço se eu estou totalmente desmotivado do que eu estou fazendo e tem algo mais de Deus no meu coração? Eu preciso de algo para mudar essa realidade. Uma coisa que eu quero que você saiba, que você perceba, é de que esse sentimento é muito comum. Estava vendo uma estatística que dizia que 60% das pessoas que trabalham, estão nos seus mercados de trabalho, não gostam do que fazem e estão infelizes. Você é uma delas. A cada 3 pessoas, eu acho que 2 estão insatisfeitas com o que fazem. Então, amigo, esse seu sentimento é um sentimento muito comum. Não ache que você está sendo a única pessoa que não está fazendo o que Deus quer, ou que não sente no coração que aquilo é o seu propósito. Na verdade, a gente vive numa sociedade que a grande maioria das pessoas não sente propósito no que faz, se sente cansado e desanimado. Mas eu te digo que isso vem muito da própria queda do ser humano no Jardim do Éden. Uma das condenações que a gente recebeu é de que a gente teria que trabalhar e com o suor do nosso rosto a gente ia sobreviver, e que trabalho é cansativo, trabalho gera desânimo, trabalho cansa.
Então, mesmo que você trabalhe em algo que você goste muito, como por exemplo, eu trabalho como pastor, como palestrante aqui no YouTube, fazendo meus ensinos, minhas ideias, estudando, é tudo que eu quis fazer na minha vida. Eu faço isso com muita alegria, com muita dedicação. Eu gosto muito de fazer isso. Adoro o que eu faço. Estou plenamente realizado. Mas tu acredita que eu me canso às vezes? Que às vezes eu me desanimo? Que às vezes eu acho que eu estou cansado, que eu quero dar um tempo? Ai, estou com dor nas costas? Mesmo as pessoas que acham que estão 100% ali no propósito de Deus, elas também têm seus momentos difíceis e ruins. E não é porque você sente que aquilo é o que você deveria fazer, que você fica com a sua motivação sempre ligada no 100. Muitas vezes você vai ter que acordar de manhã cansado, cabisbaixo, chateado e procurar motivação lá no fundo do seu coração para conseguir vestir a roupa e fazer o que tem que fazer. Agora, mais uma recomendação para você. Não ache que chamado é fuga de trabalho chato. Poxa, você tem um trabalho chato. Ah, meu Deus, que trabalho chato. Eu acho que Deus tem um chamado para mim, porque eu tô doido para fugir desse trabalho chato. Aí você fica cavucando chamado de Deus para fugir de onde você está. E às vezes isso aí não é o certo, porque Deus não está falando nada e você vai começar a botar palavra na boca de Deus que Deus não disse e vai criar uma grande confusão. Não fique achando que chamado de Deus é fuga de trabalho chato, beleza? Mas eu tenho para você 3 perspectivas sobre como lidar com a sua insatisfação no que você faz hoje. Ou 3 modos que as pessoas fazem, ou 3 maneiras que as pessoas encontraram, ou 3 possibilidades. Olha, a primeira diz assim, lembra do caso do Eliseu? Que foi chamado por Elias assim e imediatamente ele saiu? Diz assim, ó. Eliseu decidiu por uma decisão radical. Então, qual é a nossa primeira opção? Tome uma decisão. Pegue a primeira rota de saída e não olhe para trás. Dê um salto de fé e as coisas vão se ajustando no caminho. O exemplo de Eliseu, ele quando recebeu o chamado de Elias, quando ele sentiu que era a oportunidade dele, o dia dele, ele não pensou 2 vezes. Queimou a sua junta de bois, queimou assim, é como se ele dissesse, eu não quero mais ter plano B, eu não quero mais voltar para a agricultura, eu sempre sonhei em ser um profeta de Deus, essa é a minha oportunidade, vou fazer a obra. Pegou ali o beco, saiu, tomou uma decisão radical e fez a obra. Às vezes você está insatisfeito com o que você está fazendo, está infeliz no seu trabalho, talvez essa opção vai dizer, saia, tome um passo de fé, tome uma decisão. Hoje eu vou sair dali, vou tomar um novo rumo da minha vida, vou mudar minha história e vou fazer o que sempre eu quis fazer na minha vida. Como essa decisão é uma decisão radical, você vai ter que arcar com as consequências. Você quer tomar essa decisão? Então tem consequências. Toda decisão que a gente toma, a gente está perdendo algo para ganhar outro algo. Então você está dizendo, eu vou perder esse emprego que eu tenho em favor de outra coisa que eu acho que vai ser melhor. Então, bote isso na sua cabeça. Se você quer tomar uma decisão radical, você primeiro vai perder o que você tem para depois tentar conseguir algo que você quer. E aí, muitas vezes, você já viu muitos amigos seus tomando decisões radicais e depois ficaram desempregados um tempão. Por isso, uma dica que eu tenho para você, se você quer realmente tomar uma decisão radical e sair do seu trabalho porque você não aguenta mais, então veja se tem um Elias te chamando para sair. Porque no caso do Eliseu, o Elias foi lá chamar ele. E o Elias era um dos maiores profetas da época. Tem um Elias te chamando? Lembra quando os discípulos estavam pescando? Eram pescadores de peixe. E Jesus chegou, o Filho de Deus, o Mestre dos Mestres, chegou para eles e falou, venha, eu vos farei pescadores de homens. Na hora eles abandonaram a rede e seguiram Jesus. Mas tinha Jesus chamando. Tem alguém importante, uma porta aberta importante para você? Eu recomendo, se você quer tomar uma decisão radical, esperar a porta aberta aparecer. Então, antes da nossa segunda opção, talvez você tenha alguns questionamentos na sua cabeça, dizendo assim, Felipe, sabe por que eu não tomo decisões radicais nessa hora? Porque eu tenho muitas responsabilidades na minha vida.
Eu tenho que cuidar de 3 filhos, eu tenho uma mãe que depende de mim, eu tenho umas dívidas financeiras, eu tenho um compromisso com um determinado local que eu sempre tive que ajudar. Felipe, eu queria ser essa pessoa que saía do trabalho assim, tomando a decisão radical e faria tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tô cansado de viver essa vida, mas olha, se eu contar minha vida, você chora. Eu tô tão emaranhado que eu não consigo tomar essa decisão. Para você, talvez então a opção 2 possa ser melhor. Diz assim, ó, Colossenses 3:22. Eu vou trazer um contexto aqui e vou explicar, certo? Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha, na Bíblia, pode não ter escrito exatamente o caso que você está vivendo, mas na Bíblia eles tinham que lidar com pessoas que viviam em situação de escravidão. E um escravo não pode fazer o que quer, não pode sair da sua casa, não pode mudar de emprego, não pode abandonar suas responsabilidades para tomar uma decisão radical. Então Paulo diz, olha, uma vez que você não tem condição de tomar essas decisões, vamos ressignificar a maneira com que você trabalha. Então, em vez de ficar achando que você está servindo ao seu senhor ou fazendo as coisas obrigadas, por que você não pensa nesse teu trabalho como um grande serviço a Deus? E ainda que você não reconheça nenhuma recompensa daqui na terra, pense que você está servindo ao Senhor e juntando heranças espirituais no céu a Ele. A verdade é, amigo, que muitas vezes a gente não tem como tomar decisões, a gente está com a vida muito presa mesmo. Mas em vez de ficar odiando a sua história, tente olhar ela de outra forma. Muitas pessoas na Bíblia foram escravas, como Daniel. Daniel foi levado escravo na Babilônia, tinha uma situação altamente difícil, mas trabalhou com empenho, com coração, com alegria e conseguiu crescer muito lá dentro da Babilônia, apesar de nunca ter voltado para Jerusalém. Você vai ver o José do Egito chegou a viver na prisão, não tinha o que fazer. Mas confiando na bênção de Deus, trabalhando, se dedicando e agradecendo e fazendo o que podia ser feito, ele conseguiu galgar posições maravilhosas. E ainda que você esteja numa situação de prisão e difícil e complicada, vamos acreditar em Deus, vamos fazer de todo o nosso coração, vamos colocar nossa fé. Quem sabe Deus não abre uma porta para você que possa modificar a sua vida. E é isso que às vezes eu gosto desse texto aqui de 1 Coríntios 7:21, que diz assim: foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Eu não estou dizendo que você é um escravo, nem estou aprovando escravidão. Eu estou dizendo assim, vamos tomar uma situação de um escravo que não poderia tomar decisões, igual você hoje não consegue tomar decisões, que está com a vida amarrada. Paulo sugeriu que aquela pessoa trabalhasse como quem trabalhasse para Deus, ressignificasse o sentido do seu trabalho. Eu estou pedindo para você ressignificar. Mas Paulo também pediu assim, mas se tu conseguir a liberdade, se tu encontrar uma porta aberta e conseguir se libertar disso, faça. Então, amigo, mesma coisa, ressignifique seu trabalho, lute por ele, sirva como se você estivesse servindo a Deus. Mas se você encontrar uma porta aberta, vá, meu amigo, não demore não, aproveite a oportunidade. Agora nós temos a terceira opção, e essa terceira opção é a que eu mais recomendo para você. E está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 7, que diz assim: pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivermos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha, o apóstolo Paulo e Barnabé, quando estavam nas suas viagens missionárias, eles tinham uma maneira de operar. E era a seguinte:
Muitas vezes eles chegavam na cidade que não tinha condição de sustentar um pregador e muito menos não tinha ainda nenhuma igreja funcionando. Então eles trabalhavam fazendo tendas, trabalhavam no comércio, ganhavam dinheiro ali na região. E ao mesmo tempo que faziam aquilo, evangelizavam, criavam, desenvolviam comunidades. E ele está dando um testemunho dizendo, olha, porque eu tive esse modo de viver, eu não causei problema nem peso a ninguém. Por isso, é importante que o homem de Deus ele seja alguém que se sustente, que ele não seja pesado, que ele não come à custa dos outros. E uma das coisas que a gente aprende com isso é, às vezes, a gente vai ter que trabalhar para conseguir o sustento da gente, mesmo que a gente não goste do que está fazendo. O propósito de Paulo não era vender tendas. Vender tendas era necessário. Às vezes você vai ter que fazer um trabalho que paga as suas contas, mesmo que você não goste. Mas, ao mesmo tempo que você faz esse trabalho, que você não gosta muito, mas paga as suas contas, e pagar as contas é sustentar sua família, sustentar sua saúde, sustentar seus amigos, sustentar sua igreja. Pagar as contas é algo de Deus, né? Ao mesmo tempo que você faz isso, você pode ter um outro momento da sua vida que você evangelize. E evangelizar era a missão de Paulo. Você pode usar o seu tempo livre para construir algo que seja um propósito de Deus para a sua vida. Vejam só, às vezes você pode ter um propósito de ajudar crianças de uma comunidade, para elas terem um momento de participar de uma equipe, construir assim, uma moral, uma ética, um compromisso, se afastarem do tráfico. Você quer ser um treinador de futebol de crianças em uma comunidade de risco. Mas você trabalha vendendo sapato todo dia. Mas aí você não pode deixar o emprego de vendedor de sapatos para fazer o seu propósito, que era cuidar dessas crianças na comunidade. Mas você pode trabalhar todo dia lá, sustentar a sua família, ajudar as pessoas a conseguir um calçado na vida, fazer o negócio girar, ser útil na sociedade, trabalhar ali de todo o coração, com todo o seu empenho, para não ser pesado a ninguém. E no seu tempo livre, no seu final de semana, nos dias que você puder, vai lá, faz o seu trabalho com as crianças, ensine ela a trabalhar em equipe, afaste ela das drogas, faça um trabalho maravilhoso. Então você vai trabalhar todo dia para conseguir o seu sustento, para não ser pesado a ninguém, e isso é um projeto de Deus. E ao mesmo tempo você vai desenvolver os projetos extras que Deus tem para você nessas atividades diárias do dia a dia, nesses tempos de final de semana, de domingo, à noite, em outros horários, reservando um tempo para ir construindo esse outro lugar que você vai chamar da sua grande missão específica de Deus. Pode ser, e Deus abençoe, que um dia essa missão específica se torne a principal da sua vida. Que você comece a ter recursos e capacidade de se sustentar fazendo só ela. Mas isso é uma bênção de Deus que aconteceu e às vezes vai demorar um tempo até isso se tornar uma realidade. Por isso, trabalhe vendendo tendas e continue evangelizando e fazendo a obra de Deus como Paulo fez. Aplique isso na sua vida de alguma forma. Amigos, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu agradeço demais esse momento que a gente passou juntos. Olha, a próxima aula é uma aula especial, uma vez que a gente desatou os nós da vida da gente, que a gente colocou uma direção firme para caminhar, agora a gente vai construir algumas ferramentas para a gente não desistir no meio do caminho. Porque muita gente tem iniciativa, diz que tem chamado, mas pouca gente tem acabativa. Entrega o chamado, termina a obra que Deus fez. E para a gente conseguir andar todo esse caminho e terminar a obra que Deus fez, é necessário ainda a próxima aula. Eu convido você a não deixar de estar junto aqui com a gente. Bacana, gente? Fica aí ainda com um aviso meu para você. O YouTube tem uma ferramenta chamada Membros do Canal. Aqui embaixo você vai ver do vídeo, tem um botãozinho dizendo assim, seja membro. Eu coloquei lá que você pode botar R$7 por mês para virar membro. Mas não tem nenhum benefício mais não. É só para você querer me abençoar e agradecer por um conteúdo que você tenha recebido. Você não precisa fazer isso. Como eu falei, todos os meus conteúdos já estão nos meus vídeos, são de graça, não tem problema nenhum. Fique recebendo aí e tudo bem. Mas vamos supor que você pensou, rapaz, eu gostei tanto do conteúdo dele, quero abençoar a vida do Felipe, quero abençoar a vida da família dele. Vou participar ser membro do canal. Seria uma boa oportunidade
de você me abençoar. E eu estaria muito grato por isso que você tem feito. Por isso, se você quiser me abençoar com R$7, que é um valor pequeno, simbólico, só para demonstrar um apoio, seja membro do canal. Uma coisa interessante que vocês, para vocês entenderem, eu, por exemplo, hoje não recebo mais salário da igreja. Eu sou pastor da Igreja Candeias, mas eu sou um pastor voluntário. O meu recebimento hoje, o meu sustento hoje vem do YouTube. Hoje se tornou, vocês aí do que estão me ouvindo agora, se tornaram a minha maior ministério, minha maior plataforma. Hoje eu estou falando diretamente com milhares de vocês, assim como continuo atuando na Igreja Candeias, mas como voluntário. Então, todo o meu recurso vem do YouTube. Se você quiser me abençoar como um membro, isso seria fantástico. Por isso, essa é uma opção. Mas se não é obrigatório, não se constranja, fica na paz, continua seguindo o conteúdo como sempre seguiu. É uma opção se você quiser me abençoar. Bacana, pessoal? Até o próximo vídeo.